Agora que a gente já trabalhou com while, vamos para o próximo. Vamos falar um pouco do for. O for, junto com o while, é o que nós usamos para fazer loops em C++. Então ele parece um pouco difícil, um pouco diferente. Mas não, ele não é não. Podem ficar tranquilos. Neste vídeo, a gente vai dividir o for em 3 partes diferentes para a gente poder explicar e não restar nenhuma dúvida na mente de vocês. Então, a primeira parte do for a gente vai usar para definir o início do ciclo e variável acumuladora. Mas o que isso quer dizer? Se você lembrar do nosso outro exemplo, ele vai ser nosso antigo timer. A gente vai usar ele para medir o tempo da nossa lista. Na segunda parte, a gente vai definir o limite do nosso loop. Ou seja, a gente vai poder criar uma condição para a continuação e para fim do loop. Seria o tempo limite de atraso do exemplo anterior. O tempo máximo que uma pessoa pode demorar para chegar ao trabalho. E aí, a terceira parte é a parte que a gente aumenta ou diminui a nossa variável. É basicamente o tempo passando no nosso timer. É bem simples. Então agora é só a gente trabalhar um pouquinho mais com eles em outros exemplos para vocês poderem perceber que eles na verdade têm a mesma lógica, apesar de trabalharem de maneiras diferentes. Então, agora nos exemplos do for, vamos trazer uma pequena lembrança do que é o for e logo em seguida vamos realizar 3 exemplos. Primeiramente, eu trago um exemplo similar ao que trouxemos no while. O for, ele nada mais é que uma variável de inicialização, como separamos em 3 partes na aula. Ele vai ter uma condição e no final vamos fazer um incremento. Aqui nós temos um código em C++. Esse código de C++ nós estamos inicializando a biblioteca IOStream para podermos usar as funções. O cabeçalho estamos dando um use namespace std. E aqui começamos o código. Esse é um código bem básico. Depois do int main, nós declaramos uma variável i. Essa variável i, ela vai ser o que vai fazer o for rodar. Declaramos a i como 0 dentro do for. Após isso, aplicamos a condição de que o for vai rodar até o i. O for vai rodar enquanto o i for menor que 10, desculpa. E a cada final do laço do for, o i vai crescer em uma quantidade. Em um inteiro, no caso. O que acontece? O i ele vai ser printado na tela toda vez que o laço se repetir. Como vocês podem ver, que agora ele rodou como 0 primeiro, porque esse era o valor inicial dele. Depois disso, ele desceu cá, apareceu como 0, aí subiu de volta, incrementou, voltou como 1, aí subiu de volta, incrementou, subiu como 2, até 9, porque quando ele desceu como 9, quando ele subiu, ele incrementou, e incrementou como 10, incrementando como 10, 10 não é menor que 10, e essa é a condição de parada dele. Ele vai rodar até o i ser menor que 10, e como 10 é igual a 10, 10 não é menor, parou. Tranquilo, né? Bem simples. Esse exemplo semelhante ao nosso exemplo de while da aula anterior. Não tem muita dificuldade, é bem simples. Agora eu trago alguns problemas um pouquinho mais complexos, mas não tão complexos por ser uma aula introdutória. Desculpa. Imagine um programa que é rodado para a realização de depósitos e ele só permite realizar 5 depósitos. Mostrar o valor no final do processo. É isso que queremos. Como no outro código, iniciamos a biblioteca, o cabeçalho em seguida, e começamos a codar. Criamos uma variável do tipo inteiro, chamada saldo da conta. Criamos a variável i, inicializamos ambas como 0,
como valor de zero. Criamos uma variável valor inserido. Inicializamos como zero. Criamos um laço de repetição for que começa como zero e vai até 5. Ele vai parar quando chegar em 5. Incrementação no final. É o que vai acontecer no processo do código. A entrada de dados vai ser do valor inserido na conta, né? Porque você está realizando depósitos. Ele vai inserir esse valor inserido. Após isso, o saldo da conta, que era o valor zero, ele vai ser o valor do saldo da conta, que ainda é zero, mais o valor inserido. Então, por exemplo, comecei a rodar o código. O código é o código de depósito. No saldo da conta, atualmente temos zero porque não inserimos nenhum valor. A gente pega e deposita R$20. Depositei R$20, beleza. Ele simplesmente armazena esse valor no valor inserido aqui. E aí ele faz essa operação. Nessa operação, o saldo da conta vai ser alterado, pois o saldo da conta vai ser igual ao saldo da conta mais o valor inserido, que era 20. Vamos supor que eu acrescento mais R$20. Logo em seguida, mais R$20, e mais R$20, e mais R$20. No total, nós temos R$100. Então, o que aconteceu? Ele vinha, saldo da conta era 0, saldo da conta era 0 mais 20, e aí, quando o loop voltou, saldo da conta era 20, agora nesse momento, saldo da conta 20 mais 20, 40, e assim vai. Aí 40 mais 20, 60, 60 mais 20, 80, e 80 mais 20, 100, resposta correta. Aqui no final apenas um cout para printar o resultado final de toda a operação. Prosseguindo para o último exemplo de aplicação de for, é um for que é um pouquinho mais complexo, pois a gente não utiliza um valor fixo no limitador da condição. Mas vamos lá. Imagine um programa que é rodado por registro de horas em uma determinada quantidade de dias. Inicializamos o código com a biblioteca iostream. Utilizamos o cabeçalho, né, o use namespace std, e começamos o código aqui no int main. Criamos a variável int total de horas, int horas, ambas com valor inicial de 0. Criamos a variável j e a variável i, todas essas quatro de tipo inteiro. O que acontece no começo? Nós queremos para uma determinada quantidade de dias, não é uma quantidade de dias fixo. Então, o que acontece? Nós damos um CI, o CI no J, que vai ser o responsável por variar nossa quantidade de dias. E aí vamos abrir um for. Ao abrir esse for, eu botei o for para iniciar com valor de 1. E esse for ele vai rodar até o i ser maior ou ser menor ou igual a j. Então ele ainda vai continuar rodando no momento que o i tiver o mesmo valor que o j, diferente dos outros exemplos. O que acontece? Primeiramente, nós vamos dar um cout na tela e pedir para inserir as horas do dia i, que no caso vai ser o dia 1. Depois das horas inseridas, nós vamos ter o total de horas, que era 0, igual ao total de horas mais as horas inseridas agora. Então vamos rodar para ficar um pouco mais simples o processo. Vamos supor que eu quero registrar o total de horas que eu fiz em 5 dias. 5 dias. Insira as horas do dia 1. Beleza. Eu vou falar que eu fiz 5 horas no trabalho, no dia 1.
Aí o total de horas ele deixa de ser zero para se tornar 5. Aí no segundo dia eu fiz 2 horas. Aí ele pede do dia 3. No dia 3 eu fiz 3 horas. No dia 4 eu enlouqueci e fiz 10 horas. E aí no dia 5 eu fiz 5. O que é que aconteceu? Primeiramente, nós falamos que foi 5 dias, que foi trabalhado. Primeiro dia 5 horas, segundo dia 2, terceiro 3. Aqui totaliza 10, com mais 10, 20, com mais 5, 25 horas trabalhadas nos 5 dias. Numa simples aplicação de for, dá para fazer uma funcionalidade bastante bacana. E é isso, os exemplos de for. Por ser uma aula introdutória, são exemplos simples, mas não são difíceis, são bem simples e possíveis de realização por parte dos alunos, fazerem exemplos similares também. Novamente eu peço um feedback, se possível, da aula e um feedback de dúvidas. Desde já, obrigado.